Olá a todos. Nós somos da Procet, que é um grupo de psicólogos e coaches que se uniram para trabalhar a questão da saúde mental, né, na questão do trabalho, na questão da vida como um todo, trazendo a psicologia para um aspecto mais fácil, mais acessível. Essa é a nossa missão. E eu estou aqui com a Marcela, que é uma coach, a Iracema, o Murilo e a Célia também são psicólogos, e eu, Marcos Moreno, também sou psicólogo. Eu gostaria de todo mundo aqui conversasse agora a respeito do que nós estamos vivendo, né, com o coronavírus, que acredito que o medo e muitas vezes o pânico estão travando a vida de muita gente que está dentro de casa, sem saber o que fazer e quando exatamente seremos soltos. É mais ou menos como se estivéssemos em prisão domiciliar, sem data para que a gente possa sair. Então, isso obviamente incomoda e a gente gostaria de conversar sobre os aspectos mais emocionais e como lidar com tudo isso. Então, gostaria de abrir para todo mundo para a gente conversar a respeito de o que vocês pensam a respeito de medo e de pânico. Bom, eu acho que o que nós poderíamos começar a falar a respeito do medo é que o medo ele é biológico, né? Ele nos acompanha desde antes do nascimento. Então, é um comportamento inerente ao ser humano. É um dos 4 gigantes da alma, que a gente chama, né? E só que ele, assim, tem diversas conotações ao longo da nossa vida. Por exemplo, existe o medo que é real, como esse medo que está surgindo agora, né, em relação ao que nós estamos vivendo, ao corona, que é real e que nós temos que, racionalmente, a gente consegue lidar com ele, mas também tem o medo imaginário. Esse medo imaginário é um medo que é difícil a gente ter controle, né? Aí pegando o gancho aqui, né, aproveitando aqui o que a colega estava falando, né, eu acho que a gente está vivendo uma situação que a colega, né, Iracema, como a gente está no áudio, né, então vocês não podem vê-la, né, a gente está vivendo uma situação que é nova, né, para todo mundo, é nova para todos nós, e possivelmente agora ainda tem muita gente vivendo aí essa fase da negação, né? Ainda tem muita gente que ainda não tomou consciência da gravidade da situação, do que nós estamos vivendo. E por que eu estou falando isso? Porque é importante que a gente tenha consciência de que é sério, de que é grave, para que possamos, aos poucos, a gente se conscientizando de tudo isso para não gerar um pânico, né? Para que de repente eu não acorde e fale, nossa, é grave, e de repente ter que tomar consciência disso da noite para o dia, né? E temos que ter medo? Sim, temos que ter medo, né? Porque o medo, ele nos protege, é o medo que nos ajuda a trabalhar com a questão da prevenção. Né? Se eu não tenho medo, né, eu não vou cuidar da questão da prevenção. Aí eu vou estar naquele processo, né, primário, né, de achar que eu sou Deus, que eu sou poderosa, né, que essa questão da fantasia, né? É um pouco do que a Iracema estava comentando, de que essa parte é biológica, né? Ela é natural. Isso. Né? Sim. Bem isso que a Iracema estava... Na verdade. Oi? É uma forma de preservar a espécie, porque se eu tenho medo, eu não exagero, eu não coloco minha vida em risco. Perfeito. O único problema do medo é quando você se deixa dominar por esse medo. E esse domínio que as pessoas acabam tendo do medo é que leva ao pânico. E quando as pessoas entram em pânico, daí aciona no nosso subconsciente a questão da sobrevivência. Então, sou eu na frente de todos. Daí que se torna perigoso o medo.
Porque eu não penso, eu não raciocínio, eu não ajo com o coração. Eu vou agir como eu... É um sequestro emocional, né? É um sequestro emocional. E outra coisa, eu vou agir da minha forma animal, que está lá atrás, que é a sobrevivência. Primitiva. Primitiva, eu passo por cima. Esse então, é o problema. Mas aí, Marcela, perdão te cortar, mas você falou uma coisa importante quando você pulou do medo para o pânico. Isso é importante a gente explicar para o público o seguinte, que existe uma diferença fundamental entre medo e pânico. O medo nos protege, o pânico paralisa. Quando eu entro em pânico, eu não penso, eu não encontro saída, porque eu não consigo raciocinar. Né? Então, o pânico te paralisa. O medo, você não. O medo, você encontra saída, você pensa, você vai encontrando jeito de lidar, principalmente nós que vamos estar em confinamento daqui para frente, a situação vai ficando cada vez mais grave. Então, a gente vai ter que encontrar solução, vamos ter que ser criativos. E o pânico não vai nos favorecer em nada. Né? Então, a ideia é que possamos evitar o pânico. Porque quando vem o pânico, a gente perde a lucidez. Acabou. Quando nós falamos no pânico, nós falamos de um medo irracional. Né? Exatamente. É um medo que está mais na imaginação do que na realidade. Assim como é comum a gente ver pessoas que têm medo de fantasma, mas não tem medo de um ladrão, por exemplo, que é de carne e osso, né? Porque aquilo que ela cria é muito maior do que realmente é. Então, acho que é importante fazer essa diferenciação para que as pessoas possam, sim, se proteger, as pessoas possam fazer uma prevenção, mas não se deixar envolver por esse medo irracional, que aí vai mais para um transtorno do que propriamente para algo que é biológico e natural no ser humano. Exatamente. Acho que é interessante também ajudar as pessoas a perceber quando ela está entrando em pânico. Quando a gente entra em pânico, a gente começa a suar, a gente altera a nossa respiração. Tem taquicardia. A gente tem taquicardia. Então, estas condições, ela naturalmente não nos permite pensar. Né? Ela é feita realmente para o ataque e defesa. Parece que a gente vai ser invadido ali, né, por inimigos. No entanto, não é nada disso. Né? Nosso emocional é que despertou tudo isso. Então, quando você reconhece... E são sintomas, né? São sintomas do pânico. Então, quando você reconhece que está tendo esses sintomas, você está entrando em pânico. E o que a gente pode fazer quando a gente está entrando nesse pânico? Quando a gente começa a perceber esses sintomas, o que a gente pode fazer? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para evitar isso? Tem sim. Uma das coisas que nós podemos fazer é entrar em contato com a nossa respiração. A nossa respiração, ela nos ajuda a voltar para o momento presente. Quando você presta atenção na sua respiração, ela regula o seu emocional. É claro que às vezes a pessoa não consegue isso de uma hora para outra, principalmente se ela não tem prática, né? Mas se ela souber que ela tem nas mãos uma ferramenta que pode ajudá-la no momento de maior dificuldade, né, isso já é um começo. Então, outra coisa, Iracema, quando a pessoa, vamos supor, ela não está conseguindo controlar a respiração, porque ela está entrando já no estado de pânico. Uma coisa que eu costumo aconselhar é, corta os meios de comunicação, as informações que estão te levando a isso. Eu estava começando a entrar em pânico de tanto ver, borbulhar notícias do que está acontecendo, isso, aquilo, isso porque eu não assisto televisão, só vindo no WhatsApp. Vindo as informações, tudo. Quer dizer, quando eu vi isso, está me fazendo mal. Eu cortei, porque acaba levando a gente a perder o controle da nossa consciência. A gente vai nesse movimento dos outros, das informações. Quando você vê, você já não tem mais controle de você. Esse que é o detalhe. Eu acho que eu não estou conseguindo controlar a respiração. O que eu faço? Eu vou cortar as informações externas,
vou me realinhar para poder seguir. Isso é muito bom lembrar, Marcela, porque nós estamos sendo bombardeados hoje, literalmente 24 horas por dia, em todas as mídias, qualquer canal que você buscar, tanto de TV, rádio, internet, é só informação sobre coronavírus, né? Não é possível que realmente a gente precise de toda esta informação para não estar alheio, para não, por exemplo, para sair do processo de negação, né, que a Célia comentou agora há pouco. Então, nós não precisamos de toda essa informação para parar de sentir a negação. Não é negar a realidade, mas é saber filtrar para não se perturbar e perder o controle, né? Também não precisa ficar alienado, né? O Murilo ia falar alguma coisa. Assim, para fazer um fechamento, né, resumir toda essa questão que a gente vem conversando, o medo é o quê? Ele é um mecanismo de defesa e que nos mobiliza. Então, o efeito de ficar em casa, tomar os devidos cuidados, isso é um sintoma do medo. Acho que tem uma linha. Quando entra no pânico, é isso que o Marcos estava até pontuando, a questão da taquicardia, compromete o sistema nervoso central, onde a gente não tem o controle, começa a dar aquela bola na garganta, que são outras questões, além das biológicas, conforme mencionado pela Iracema. E, nesse sentido, o que eu vejo, a informação da mídia, como as pessoas negam, estão em processo de negação, por que estão em processo de negação? Porque muitas vezes tem algumas questões relacionadas ao medo, então não permite entrar em contato com esse medo. Então a mídia está ali 24 horas, incisivamente, para que todos tenham a ciência e entrem em contato com esse medo para mobilizar a população. Porque da forma que está vindo o cenário atual, nós estamos com um cenário de maior agravo com relação à Itália, por exemplo. Sim. Então acho que essa função da mídia... Tá, 24 horas é para que chegue a todos. Mas a gente precisa lembrar também o impacto que isso tem, né, no nosso emocional e como é que a gente pode lidar. Então, a gente agora também sabe que é possível romper esse processo, então a gente sabe perceber que esse processo está começando e como romper. Então, usar essa respiração. Também, se você parar, por exemplo, né, de ver as mídias, como disse a Marcela, é uma outra maneira. Se você também fizer outro tipo não parar, né? Não parar para não ficar alienado. Acho que você pode ver pelo menos uma vez por dia. Naquele momento. Então, romper. No controle, daí eu consigo ver de novo para saber o que está acontecendo. É aquela história, para você não perder o controle, né? Então a gente quer ajudar as pessoas que estão ouvindo agora a sair dessa situação de pânico. Então, por exemplo, se você começar, por exemplo, a dançar, você já viu alguém dançando com pânico? Não. Então, dançar também vai funcionar. Se você começar a cantar, por exemplo, também é impossível estar cantando em pânico. Então, são funções que você pode acionar que vão, no início, parecer absurdas, né? Eu estou entrando em pânico, estou cantando, que loucura é essa? Mas eu tenho certeza que depois de 5 minutos você vai estar se sentindo muito melhor do que você estava na situação de pânico. Verdade. E tem a questão, assim, já que está, conforme foi conversado, conscientizando a questão do medo e do pânico, agora a gente está passando para as orientações de como fugir desse mecanismo, né, que a tendência é só agravar cada vez mais. Então, o fato de estar em casa, isso não representa da vida ter parado. Então, manter rotina é importante. A gente sabe que o fato de ficar preso em casa, ficar no confinamento, o ser humano ele é sociável, há uma tendência a partir para deprimir, ir para a depressão. Então, manter bem a casa arejada, as janelas abertas, estabelecer rotina, continuar, aproveitar o momento para estudar, mas sempre pensando na rotina para que a vida continue. Porque fora desse movimento ou não, nós temos uma rotina, temos uma vivência, e não somente ficar em prol, ficar à deriva aí do cenário dessa pandemia. Então, nesse sentido, eu acredito que estabelecer uma rotina é muito importante, até porque tem pessoas que têm uma família em casa constituída, tem pessoas que são sozinhas, mas isso dentro do ambiente dá para fazer de uma forma muito regrada. Assim, as crianças, né, estabelecer rotina para as crianças é muito importante. O fato dela não estar indo à escola não necessariamente isenta ela de estudar.
Então, aproveitar esse momento de, muitas vezes, aprender a brincar com a criança, estar ali com o filho, interagir com ele, ao mesmo tempo estabelecer limites, colocar algumas regras para que isso aconteça com naturalidade, porque a gente está entrando agora nessa caminhada, né, do confinamento, isso tende a pesar muito, então esses cuidados atribuídos no início vão contribuir para que todos passem de uma melhor forma possível durante esse processo. Eu acho que agora o Murilo falou uma coisa super importante que eu só queria reforçar. A questão de tudo que já foi falado até aqui, de todas essas questões da gente usar a nossa criatividade para poder lidar com esse silêncio que está por vir aí, né? Que é um silêncio diferente, é um silêncio que a gente não conhece, né? Essa energia que vai baixar muito, a energia da cidade vai cair, né? Ela já está caindo. E então eu acho que a nossa também vai. E então, para lidar com isso, a gente vai precisar estabelecer rotina, porque essa rotina que vai nos impedir de entrar na última fase do processo, que é a depressão. Sim. Que em algumas pessoas vai entrar, que a gente fica em estado depressivos, ok. Em alguns momentos nós vamos ter estados depressivos, mas não podemos entrar na depressão patológica, né? Então, essa rotina, estabelecer uma rotina, né? Tenta se organizar para ter uma rotina, para não ficar na mesmice de sentar e ficar na cadeira de balanço esperando a morte chegar, né? Foi exatamente isso. Mas é bem isso. Uma rotina é o que vai salvar. Abaixa a sua imunidade. Isso, Marcela, perfeito. Você estabelecer uma rotina vai te ajudar a fortalecer a sua imunidade. Exatamente. Talvez a gente possa perceber que, como humanidade, nós estamos fazendo, talvez pela primeira vez que eu me lembre, um movimento oposto. A gente sempre esteve voltado ao consumo, voltado ao entretenimento, a estar ocupado com nossas agendas lotadas 24 horas por dia, e, de repente, tudo isso foi brecado de todas as formas ao mesmo tempo. Se a gente não cuidar para fazer uma higiene mental, ao invés de você voltar para si como uma oportunidade de reconhecer a si mesmo, reconhecer a sua família, estar presente com a família, a gente pode entrar realmente em pânico por essa parada brusca que estamos tendo. Talvez seja uma das grandes oportunidades para a humanidade realmente se olhar novamente, né, como família, como laços próximos e voltar um pouco para si e não mais só para o consumo, só para o financeiro, não só para tudo aquilo que a gente está acostumado no dia a dia, sem coronavírus, a viver. Exatamente, aquela agitação, tudo out, né? Nada in, era sempre fora. É uma oportunidade que a gente pode trabalhar na gente. E aí que entra a questão. Nem todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas não estão prontas para olhar para si mesma. Como diz, eu acho que essa frase de Sócrates nunca foi tão atual, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Porque naquela época não tinha subjetividade, não estava falando de inconsciente, né? Quando ele falava conheça-te a ti mesmo, ele não estava falando dessa questão focada na psicologia, não é disso que ele estava falando, né? Ele estava falando conheça-te a ti mesmo, conheça seus limites, você não é Deus, né? Vai até onde você pode, começa a se perceber, começa a olhar para você, se conheça, né? E fundamentalmente perceba os seus limites. Eu acho que agora, mais do que nunca, nós vamos ter que olhar para nós, tirar esse olhar que estava para fora e voltar para nós e perceber os nossos limites. A gente não é Deus, a gente não pode tudo, está mais do que provado. E eu acho que você perceber que um espirro pode te matar, está mais do que provado que você não pode tudo, que você é limitado. Então, exatamente. Conheça-te a ti mesmo, ela está falando disso, está falando da sua limitação humana, né? Nem está falando de questões inconscientes, de psicologia, nada disso, né? Ela tem essa conotação, e eu acho que ela é muito atual. Muito, demais até.
Eu acho que a gente já explorou bem aí a temática, fomos longe a entender a dinâmica que nós estamos vendo. A gente pode agora encerrar